Olá amigos, 25 de fevereiro de 2016, Legítima Defesa em Foco. Quero começar o programa, mais uma vez, relembrando e exortando todos a participarem, comparecerem à palestra, a importantíssima palestra do Coronel Plaças, de que falamos aqui no programa passado, um herói colombiano, um herói nacional colombiano, que ocorrerá no próximo 3 de março, quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, no Clube Holmes, Avenida Paulista 735, sob auspícios do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. As inscrições devem ser feitas previamente, elas são gratuitas, mas devem ser feitas previamente no site do IPCO, buscando a página do evento. E convém também, amigo, chegar com um pouquinho de antecedência para ajudar na organização, na boa organização dos trabalhos. Convém chegar em torno das 19 horas. E o assunto do dia hoje é a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto do projeto de lei 2016-2015 que vai à sanção presidencial. Que PL é esse? Ele passa a tipificar o crime de terrorismo no Brasil. Talvez estranhe, mas eu vou relembrar-vos de que existe previsão constitucional sobre o crime de terrorismo. Ela está no artigo 5º, inciso 43 da Constituição da República, cujo texto é que a lei considerará inafiançáveis e insusceptíveis de graça ou anistia certos crimes, entre os quais o crime de terrorismo, que fica ali no mesmo patamar do tráfico ilícito de entorpecentes, dos crimes hediondos e outros, de acordo com o texto constitucional. No entanto, sendo a Constituição da República de 1988, até agora o Poder Legislativo não tinha cumprido o dever de regulamentar esse dispositivo, criando uma lei que tipifique adequadamente esse crime. E é claro que o momento é adequado e já tardio. Por quê? Porque estamos às portas de um grande evento internacional, a Olimpíada de 2016, que acontecerá no nosso país, e evidentemente existe uma profunda preocupação com a comunidade internacional a respeito da possível ação nefasta de entidades, de grupos, de facções terroristas no Brasil durante esse evento. Há antecedentes históricos e bastaria que citássemos o triste exemplo da Olimpíada da Alemanha, da Olimpíada de Munique na Alemanha, que está ainda na memória de todos. Demorou, portanto, para haver a regulamentação desse dispositivo. Acontece que a lei, o texto da lei aprovado na Câmara e remetido ao Senado, era ruim no sentido de que ele estabelecendo os atos que serão considerados de terrorismo, como, por exemplo, explodir, incendiar patrimônio público e durante qualquer tipo de ação para qualquer tipo de propósito, fosse ato de terrorismo, excetuava disso os atos dos movimentos sociais, abrindo margem para que as esterpolias de organizações que são criminosas, como o MST, como os Black Blocs que atuaram no país a partir de junho de 2003, continuassem impunes, pelo menos sob a ótica da lei de terrorismo, da nova lei sobre terrorismo. Pois muito bem, o Senado, para nossa surpresa, modificou o texto da Câmara e retirou essa exceção de modo prudente e de modo adequado para o país. Voltou a matéria à Câmara dos Deputados. E o que foi que os deputados fizeram? Rejeitaram a mudança do Senado e apegaram-se ao texto original aprovado na Câmara dos Deputados, aferraram-se a ele, que foi, portanto, aprovado e agora vai à sanção presidencial. Os deputados, a Câmara dos Deputados, e aí temos que ver, evidentemente, quem votou contra, quem votou a favor, acabou por aprovar uma lei que agora vai à sanção presidencial, com uma exceção extremamente perigosa para o país. Então você, produtor rural, que hoje luta por ter ao menos o direito de porte de arma rural, que consta do texto do substitutivo laudível e será votado em plenário na nova lei de controle de armas do país,
que se pensava que poderia ficar mais tranquilo com a inserção colocada pelo Senado no texto desse projeto de lei, pode esquecer, não ficará mais não. E o que é pior, nós falamos objetivamente, e temos falado com toda clareza aqui, dos atos dessa corja do MST, dos Black Blocs, como atos de terrorismo, e denunciado esses atos de terrorismo. A partir do momento em que o texto virar lei, não poderemos nem aplicar a palavra terrorista a esses atos, porque haverá uma exceção na lei. E alguém lembrará, não, mas é que o texto diz que é quando os movimentos forem destinados à defesa de direitos. É muito simples para o MST dizer que ele está apenas nas ruas para assegurar o direito que consta de diversos dispositivos da Constituição de acesso à terra, de reforma agrária. E outras entidades terroristas na sua essência, violentas na sua essência, poderão também se utilizar do mesmo argumento. É verdade que o texto aprovado não exclui os atos de terrorismo da apreciação à luz das disposições do Código Penal, das disposições da lei penal existente. Mas isso não é suficiente para oferecer salvaguardas ao país e para assegurar a tranquilidade e a ordem pública. Houve um desfavor, houve um desserviço, mais uma vez, da Câmara dos Deputados ao país no texto aprovado nesta lei. Vamos então fazer o quê? Já nos manifestamos, muitas entidades já se manifestaram apontando esse problema. E a Câmara dos Deputados fez ouvidos moucos ao clamor popular. Vamos ver o que acontece. A lei não deixa de ser boa, embora contenha bobagens, como por exemplo na emenda dizer que ela disciplina o terrorismo. Já pensaram nisso? Como se fosse uma lei a disciplinar um ato lícito no Brasil, disciplinar o terrorismo. É claro que ela trata das questões de combate ao terrorismo e não de disciplinar o terrorismo, e passa uma bobagem dessa na emenda de uma lei aprovada no país e que será a lei, então logo obtenha a sanção presidencial. Ficaremos atentos a acompanhar o resultado dessa legislação. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.